Politicast, o nosso podcast de política. Hoje nós estamos no nosso 6º episódio e nós estamos conversando com esse rapaz aqui, o Jefferson Peccori, de Registro. Jefferson, seja bem-vindo. Thiago, obrigado pelo convite. Já faz um tempo que a gente havia conversado. Então é um prazer imenso estar aqui contigo. É uma oportunidade para a gente conversar um pouco sobre construção coletiva, sobre um mundo que a gente deseja que seja melhor, um mundo que a gente deseja que seja mais fraterno, mais solidário, um mundo para todos e todas. É sempre um prazer estar conversando contigo, porque além de companheiros de profissão, nós enxergamos nesse debate qualificado, nesse debate de ideias, o caminho para uma sociedade cada vez mais democrática, cada vez mais tolerante, cada vez mais capaz de refletir sobre si mesma e sobre os caminhos que a gente tem aí pela frente. Muito bom, Jefferson. E realmente é um prazer para mim estar junto com você. Você é um cara que eu estimo muito, cara, que gosto muito mesmo no particular, né? Quando a gente tá aqui, a gente tem muito tempo conversando. A primeira coisa que eu queria saber de você, fala um pouco da sua trajetória política. Quem que é você e fala um pouco sobre a sua trajetória. Vamos lá. A minha trajetória política não tem como separá-la da minha trajetória pessoal, né? Eu uso muito esse mantra de que o pessoal é político, na medida em que a nossa família, a história da nossa família, a história da nossa vida, ela se entrelaça com políticas públicas ou com momentos da nossa história política, né? Então, eu sou filho de um imigrante baiano, eu sou filho de uma cidadã cubatense, cujo pai era um italiano que veio da Itália em função dos conflitos armados que lá existiram, né? Durante muitos anos eu achava que o meu avô fez parte, ou era do fascismo, né? Porque ele chegou aqui no meio da ditadura do Vargas e não podia contar um pouco da sua história. Depois, quando eu tive a oportunidade de ir à Itália em busca dos meus parentes, eu descobri que meu avô era da resistência italiana. Meu avô já havia morrido em 1994. Foi um perdão de almas que a gente estabeleceu. Então, começo com essa história para dizer que a trajetória da minha família implica muito no que sou hoje, né? Tenho muito orgulho das minhas raízes nordestinas. Sempre que posso, levo a minha avó em Guanambi, na Bahia, visitamos os nossos parentes. Tive a oportunidade de reencontrar as minhas origens italianas. Minha avó, que foi responsável pela minha criação, era uma mineira de Janaúba, negra, semi-analfabeta. Lembro que ela paginava as revistas olhando as fotos das revistas e fazia questão que eu não faltasse nenhum dia na escola. E depois eu sou um processo, tive a sorte, a gente precisa na história de sorte também, né? Tive a sorte de viver num governo, o primeiro e segundo governo do presidente Lula, em que muitas políticas públicas que a gente reclamava historicamente desde a Constituição de 1988 tiveram lugar, né? Em especial, meu primeiro voto para presidente foi no presidente Lula, não é porque eu compreendia muito de política, não. Até faço referência a vários professores que tive lá na Fundação Bradesco em Registro, mas era porque o Lula, no segundo 2006, né, na disputa ali com o Geraldo Alckmin, o Lula defendia a continuidade do ProUni. E para mim, eu estava no 3º ano do ensino médio, era o ProUni ou o ProUni, porque eu trabalhava, estagiário na Caixa Econômica Federal, estudava à noite, era muito difícil competir com quem fazia cursinho para entrar na Unesp, na USP, na Unicamp. Então o ProUni para mim foi a chave de acesso ao ensino superior. Eu consegui uma bolsa na Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Depois aproveitei outras políticas públicas do governo, bolsas de intercâmbio, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Universidade de Sevilha, na Espanha, na minha graduação de Relações Internacionais. Depois aproveitei outras bolsas, que aí é meio que o que a gente chama de uma espiral positiva, né? O governo cria oportunidades, a sociedade civil, os entes privados também criam. Depois o Santander entrou nessa jogada, começou a criar bolsas. Aproveitei uma bolsa do Santander, fui estudar em Santiago do Chile, na Universidade Maior, e fui nessas oportunidades, nessas interações, formando o meu caráter, né? Então, a história da minha mãe como professora, a história do meu pai como vendedor, essa história que eu contei dos meus antepassados,
o acesso à educação, tive a oportunidade de fazer um mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. Tudo isso me deu conhecimento e prática. Conhecimento porque o acesso à sabedoria, o acesso à Casa do Saber, que é a universidade, as políticas de educação, é muito importante para a gente se descobrir enquanto ser humano, né? Por outro lado, isso me dava muito orgulho das minhas origens, e essa formação que eu posso dizer hoje foi mais crítica. Eu tive uma leitura crítica do que a gente chama hoje o marxismo genericamente, as teorias críticas, de não querer me descolar da minha classe, da classe trabalhadora. Porque houve um processo de que as pessoas conseguiam acesso a essas políticas públicas e eu venci na sociedade, e é uma conquista individual minha e tá tudo bem. Eu sempre tentei enfrentar isso. É muito difícil a gente enfrentar isso em municípios tão pequenos, em sociedades tão localizadas como as nossas, né? Aqui no Vale do Ribeira. Então, para mim, essa construção da defesa da classe de onde eu venho, do conhecimento, da ideia de que eu tenho que dividir, compartilhar, que eu tive acesso a isso. O que é o ProUni? O que é uma bolsa de intercâmbio? O que é um mestrado em universidade pública? É dinheiro dos trabalhadores e trabalhadoras, é quem paga o imposto no Brasil. Então eu não podia colocar esse imposto no meu bolso e dizer é uma conquista individual e os outros é que se virem. Não, eu tenho uma responsabilidade social por ser fruto dessas políticas públicas, né? Então, quando eu voltei para registro em 2016, além de trabalhar na rede pública, eu sou professor na rede estadual de educação, dou aulas em cursinhos, a gente sempre tentou construir um cursinho popular. A ideia de você levar a educação de qualidade para jovens, adultos, terem mais acesso ao conhecimento. E nesse processo, obviamente, a gente é levado a participar das decisões coletivas. Então a política não é uma vocação, como diria lá o Max Weber, os teóricos aí, sociólogos. A política é mais uma necessidade num país como o nosso. Se a gente não participar da política, a gente entrega a política para aqueles que só querem fazer os benefícios próprios. Então eu me construí enquanto professor, enquanto pai da Melina, enquanto companheiro, esposo da Ana Cláudia, enquanto aquele que enxerga a participação na política como uma necessidade da construção de uma sociedade melhor. Daí você tem que entender de saúde, tem que entender de educação, de assistência, tem que entender que a nossa participação do trabalhador, ela é uma exigência de defesa dos nossos direitos de classe, não é uma opção. Nós não somos financiados, não somos abastados, e no limite a ideia de que para eu viver bem, todos têm que viver bem. Então esse é o Jefferson que chega hoje, você é metido na política. Eu sou fruto de uma sociedade que precisa refletir sobre política, como diriam os gregos lá no início. E eu entendo que hoje a política é o bem de todos e de todas, né? É por isso que a gente está nesse caminho. E isso já vem né, como mote para a gente poder fazer a próxima questão, que a gente sempre apresenta aqui no Politicast, que é: para você, Jefferson, você apresentou um currículo legal a respeito que te qualifica plenamente para ser um político na nossa sociedade. Fala para nós o que você entende por política. O que é política para você? Excelente pergunta, porque nos move a dialogar entre o que é teoria e o que é prática, né? Eu dialogo com o final da sua primeira provocação comigo, Thiago. A política só pode ser em países tão desiguais como é o caso dos países da América Latina, da África, do leste asiático. A nossa realidade, no caso do Brasil, um país tão rico e tão desigual, na nossa localidade, né? O Vale do Ribeira é uma região que produz tanto, mas tem tanta gente carente de comida, tem tanta gente carente de emprego. A política só pode ser a arte, o exercício de ações conscientes ou muitas vezes inconscientes na nossa vida, que promovam o bem-estar de uma maioria. Só é possível ser feliz se o meu vizinho é feliz. Só é possível ser feliz se eu não estou gerando a infelicidade de alguém. Esse dever coletivo, é a minha perspectiva de como penso, ele é fundamental na construção de qualquer projeto, de qualquer ideia, de qualquer perspectiva de interação na política. Então, para mim é muito caro, porque quando a gente vive numa sociedade que valoriza o individualismo, as pessoas perguntam: nossa, você poderia estar ganhando dinheiro fazendo isso, fazendo aquilo. A minha formação em relações internacionais, né, Thiago? Então,
eu tive duas oportunidades bem interessantes. Fiz um concurso internacional em 2015 e fui um dos 70, na época jovem, 25 anos, de todo mundo que foi representar o Brasil na ONU. Então eu estive durante 15 dias em Nova York, lá na sede da ONU, representando o Brasil. E depois, no mesmo ano, também os BRICS, que é um organismo internacional do Brasil, que fez uma reunião na Rússia, eu também participei, fiz uma redação sobre um tema específico e fui convidado para ir em Moscou, lá perto da Ucrânia hoje, representar o Brasil. Então as pessoas olham essa minha trajetória e falam assim, nossa, você podia estar na ONU, você podia estar nos BRICS. Eu falo com a maior convicção do mundo, eu gosto de morar no Vale do Ribeira, eu adoro morar em Registro, eu escolhi que a minha filha nascesse no Vale do Ribeira. Isso implica que eu tenho que lutar para que aqui seja um lugar melhor. Sim. Então essa é a minha luta cotidiana. Eu escolhi, tomei uma decisão que é cara, porque é uma região que exclui conforme a sua tendência política, exclui conforme a sua participação política. Se você não é amigo do rei ou amigo dos reis e das rainhas, você fica excluído, mas isso não é um problema quando, por exemplo, eu sou apaixonado pela arte de educar. Então, eu sou apaixonado por ser professor. Então, as pessoas às vezes olham o professor e meio com pena. Nossa, você é professor, coitadinho. Não tenho pena de mim. Eu sou muito feliz, sou muito realizado. A gente quer ganhar mais, a gente quer mais tempo para preparar a aula, a gente quer uma série de direitos, a gente luta por isso no sindicato, em todas as ações possíveis. Mas eu sou realizado. Quando eu entro na sala de aula, eu me desligo dos problemas domésticos, dos problemas políticos, consigo dar minha aula, consigo saber muito bem o momento de fazer educação, o momento de fazer política, sem fazer o que muita gente nos acusa, essa ideia de escola sem partido. A escola é o lugar da política educacional. É lá que nós trabalhamos os conteúdos, as habilidades. Quando eu saio da escola às 4h01, eu começo a fazer política pública de educação por um viés ideológico, que é o viés de educação melhor para todos e para todas. Então, política pode ser muita coisa, mas eu resumiria como isso. A arte de tornar o local, o lugar, né? Eu sou professor de geografia, então o conceito de lugar é muito caro para mim. Claro. O espaço onde você vive, um espaço melhor para todos e todas. Tem uma frase que quero resumir aqui, Thiago, que fala: quem educa uma criança, né? Quem educa uma criança? É a escola, é a creche, são só os pais. E eu gosto muito da definição dos indígenas, né? Precisa de toda uma tribo, de uma aldeia para educar uma criança. Então essa resume para mim a minha concepção, essa é a minha concepção de política. Precisa de carinho, de relações interpessoais, de objetivos muito concretos para melhorar o lugar onde a gente vive e tornar ele um lugar melhor para mim, para minha filha, para o meu vizinho, para os filhos dos meus filhos. Então isso implica preocupações de várias ordens, ambientais, climáticas, educacionais, para que a gente seja feliz. O objetivo é que a gente seja feliz. E só existe felicidade em partir, voltar e repartir. Muito bom, cara. Essa frase, inclusive, ela engloba bem esse conceito de política. O que eu queria te perguntar, já que você tem toda essa visão e você no começo da sua pergunta, da sua resposta, você acabou falando pra gente sobre uma parte da política que é filosófica e uma parte da política que é prática. E a parte da política que é prática envolve projetos políticos, né? Envolve construções políticas. Para você, quais são as principais políticas públicas que devem existir hoje na nossa região para que se desenvolva, para que se torne melhor? Fundamental. Você toca num ponto sem o qual ninguém deveria querer ser político, no sentido da construção institucional, né? Seres políticos somos todos, então é bom diferenciar isso. E político institucional é aquele que decide participar de um partido, de um coletivo, ou de se candidatar, né? Eu vejo como prioritárias na nossa região, porque nosso país é um país muito diverso, não tem como a gente pensar hoje política se a gente não está vivo. Então, para existir politicamente, a gente precisa estar vivo, precisa defender a vida humana. E isso ocorre para nós em várias esferas, mas a primeira é a saúde, né? Nós vivemos uma crise hoje muito grande
Eu começaria por aí. Na saúde pública, nós vivemos e necessitamos pensar saídas para as limitações da política pública de saúde que a gente vive nas nossas cidades e municípios do Vale do Ribeira. Por isso, em 2018, quando nós descobrimos, né, que estávamos grávidos, que a Ana estava grávida, nós decidimos fazer um pré-natal no SUS. E aí começou a gerar na gente, por isso que eu falei que política é prática. Eu tinha uma visão do SUS, uma defesa imensa do SUS, mas tinha, a gente usa até a expressão, abraçar o SUS. Tinha uma limitação prática, porque eu era jovem, o jovem usa pouco posto de saúde, e a gente fez todo o pré-natal, o parto pela rede pública, o Hospital São João, o nosso posto de saúde da Laí Correia. E aí eu comecei a participar dos conselhos, que é o que a gente chama de controle social da política de saúde. Cheguei a ser em registro presidente do Conselho Municipal de Saúde, que é um órgão muito importante. E de lá a gente percebia o quanto o poder público não é aberto à participação e nem estimula a participação da cidadania, enquanto a gente vive esse problema da privatização de várias esferas do SUS. Hoje o grande problema que a gente vive na saúde de registro e de vários municípios do Vale do Ribeira é a participação de empresas, o que eles chamam das organizações sociais de saúde, na política de saúde. Porque isso virou um cabide de empregos, os contratos, são muitos contratos, dificulta muito os conselhos gestores do Conselho Municipal de Saúde de cada município a fiscalizar esses contratos, serviços que poderiam estar sendo feitos com dinheiro, com custeio público, com profissionais públicos, são delegados a empresas privadas, que a gente sabe que tem relações interpessoais com determinados campos políticos muito grandes. Então, uma pessoa que se interessa por política e não vai atrás de saídas de saúde, coloca em risco a sua própria vida, no meu caso, que sou uma pessoa que não abro mão de utilizar o serviço público de saúde, e a vida de todo cidadão, toda cidadã. Tanto que a gente viu agora, o Brasil recentemente, o dado é de ontem, o Brasil voltou a figurar entre os países com excelentes práticas de vacina. Nós vivemos 5 ou 6 anos, o Brasil estava entre os países que menos vacinavam, Thiago. Puxa, como é que não vacina uma criança? E nós estávamos enfrentando esses dilemas. Então o Zé Gotinha voltou e nós voltamos a figurar nos países com boas práticas. Então saúde é fundamental. Tendo saúde, a gente pode ter acesso a uma política que é transversal para tudo, que é a educação. Não só porque somos professores, enxergamos na educação uma saída para a compreensão da sociedade, para uma visão de mundo, a educação como forma de aquisição de conhecimento, mas aquisição de práticas sociais autônomas, e porque a educação ela qualifica também, né? Então a gente tem que ir lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e enxergar quais são os objetivos da educação. Então o letramento é um objetivo? Bacana. A aquisição de conhecimento crítico é um objetivo? Bacana. E a preparação para o mercado de trabalho é um objetivo? Bacana. E eu acho que é esse casamento que aí vai chegar no terceiro ponto, entre educação e emprego. A nossa sociedade no Vale do Ribeira é caracterizada pela geração de empregos em setores em que os salários não são elevados. Então nós vivemos uma empregabilidade precária no Vale do Ribeira, seja no setor primário, né? Banana, palmito, criação de bovinos, né? Criação de galinhas, né? Suínos e por aí vai. Ou seja no setor terciário, as lojas. Infelizmente as lojas não pagam salários e a rotatividade de mercado de loja é muito grande. E nós conseguimos trazer para o Vale do Ribeira FATEC, ETEC, Instituto Federal, SESI, SENAI. Só que o poder público não está enxergando a possibilidade de transformar isso em políticas de geração de renda. Então é como se o poder público estivesse esperando cair do céu. A gente trouxe, no caso lá de registro, a ex-prefeita Sandra trouxe o Instituto Federal e essa série de organizações, o SENAC, o SESI, o SENAI, e parece que o poder público está esperando que venha dessas instituições o calibre para casar com emprego e renda. E não vem. Essas instituições, elas geram mão de obra, né? Mas elas não geram a infraestrutura para que essa mão de obra atue na prática, é isso? Exato, o político tem que ser ativo e, obviamente, sobre o setor executivo, o prefeito recai muito dessa responsabilidade.
mas não só sobre ele, né? Hoje a gente vê um monte de vereador que tem contato com deputado, que tem contato com senador e etc. Então, o político precisa enxergar, e aí entraremos em outras áreas, que a violência, que a pobreza, que essas problemáticas sociais que afetam a nossa sociedade, aqui não vale muito, né? A desigualdade e a pobreza, elas só vão deixar de existir quando houver o casamento entre educação e emprego. Essa é a nossa saída. Não adianta, e tenho um respeito enorme pelo trabalho dos nossos colegas policiais, tenho um amigo que está na corporação, não adianta achar que a polícia vai resolver a desigualdade social. Não vai. A gente pode ter a melhor polícia, a polícia mais capacitada, a melhor polícia civil para investigar. Se a gente não resolver a desigualdade, vai continuar tendo tráfico de drogas, vai continuar tendo violência, vai continuar tendo mazelas sociais. Nós não podemos achar que a política é um caso de polícia, como disse lá o Washington Luiz na década de 30. A política é um caso de soluções e por isso a gente precisa de políticos com soluções. Não adianta reproduzir esses discursos de que bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido... As cadeias do Brasil estão atoladas de preso. No Vale do Ribeira, infelizmente, trouxeram um presídio para cá e nós estamos chegando que não adianta encher aquilo de preso que não resolve os nossos problemas sociais. Como é que resolve os nossos problemas sociais? Com ação educacional e geração de emprego. E, se você me permite, nessa construção, já que você deixou ela em aberto, então vamos lá. Saúde, educação, empregos e o que a gente chama de cuidados aí, que é a segurança, o bem-estar. Mas nós não podemos deixar de falar da situação da mulher na sociedade brasileira e nas nossas sociedades locais. Então todas essas políticas passam pelas mulheres como política transversal. Em tudo isso que eu falei, o papel da mulher é diferente do homem, por exemplo. Como que você vê? Hoje está muito nesse âmbito de construção, a gente vê a mídia, né, vindo muito forte em relação a isso, e eu concordo. A gente aqui, inclusive no Politicast, também não é fato, a gente sempre achou que isso era uma medida que deveria ser tomada com urgência, de dar essa visibilidade, essa diferença que você citou. Mas como é que você vê isso? O que você acha que pode combater isso com mais força, com mais vigor? Perfeito. O diagnóstico é o quê? Vamos pegar o caso das creches, né? Registro é uma cidade que tem mais de 200 crianças sem vaga em creche, Thiago. Um absurdo social. Quem que fica responsável pela criança que não entra na creche? Quem que fica responsável por buscar a criança que vai para a creche? Quem fica responsável por preparar a comida da criança que vai sair de manhã e vai voltar à noite? A roupa dessa criança, o ambiente em que ela vai dormir. Em 80%, 90% dos casos, exceto, eu acho que é o seu caso, meu caso, que a gente tenta ser parceiro, companheiro mais participativo para vencer esse machismo, as mulheres, recai sobre as mulheres essa carga. SUS, postinho de saúde, PSF. Então olha lá, a pessoa vai buscar um exame. O esposo tem 40 anos, começa a ter que ir mais cotidianamente, porque os homens não vão no médico com regularidade. Quem vai marcar a consulta para o esposo? Quem vai ver se o exame chegou? A mulher. Ah, o filho ficou doente. Quem leva no hospital? Ah, a mulher. Puxa, o filho está envolvido em algum problema, seja na escola. Quem é chamado para ir na escola na grande maioria dos casos? A mãe. Então, sobre a mulher recai uma parcela muito grande de tempo de cuidado. E aí não acho que a frase que tem aí, né? Temos que cuidar das mulheres. Não, a gente tem que dar autonomia, a gente tem que dar política pública para que a mulher tenha sobre ela cada vez menos atividades que permita para ela estudar, trabalhar, ser livre, ser independente. E como é que a gente faz isso? É melhorando essas políticas que eu falei. Se a mulher tiver um emprego com uma qualidade alta, ela vai conseguir ao mesmo tempo gerar renda e exigir do poder público soluções para esses dilemas. Então o político não pode sentar na sua cadeira e dizer assim: não tem vaga em creche, não posso fazer nada. Não pode, deve. Primeiro é usar as tribunas que ele tem à sua disposição para denunciar essa situação. E segundo é procurar soluções. A gente vive essa coisa da resignação, de você se acomodar com o errado
Isso é uma das motivações que me faz pensar que a política é a saída. Não dá para a pessoa se candidatar, ser eleita ou participar de uma política que não seja necessariamente eleitoral e achar, não tem jeito. Como é que a Margaret Thatcher dizia isso lá na Inglaterra? Não há alternativa, there is no alternative. Não, sempre há alternativa. A política é a arte de criar alternativas. Amigo, amiga, se você acha que não tem como criar alternativas, não é na política que você tem que estar. Vai fazer outra coisa, vai pra praia pegar sol, vai atualizar a sua literatura. Mas se você quer participar da política, você tem que estar disposto a procurar soluções. Isso significa sacrifício. Política também é sacrifício. O tempo que você teria para ler um livro que você quer, de repente você vai ter que estar lendo, procurando soluções, visitando cidades, criando alternativas. Não dá para sentar na cadeira, remunerado por dinheiro público e achar que é isso aí. Não tem jeito. Isso é o que mais me indigna hoje. Me indigna, mas eu não pego a minha indignação e coloco no bolso. A minha indignação vira esperança. Como diria o Ariano Suassuna, eu não sou um otimista ingênuo, né? Aquele que acha que está tudo bem, está mil maravilhas, nem o pessimista que acha que não tem jeito. Nós temos que ser realistas esperançosos. E só realismo esperançoso aonde a construção, a inteligência, a crítica, a respeito, a diálogo e há, sobretudo, determinação em encontrar soluções. Política é solução. Jefferson, tem uma questão a respeito dos projetos que eu sempre gosto de levantar. Que o projeto ele tem um ciclo, né, de existência, que é você primeiro tem o projeto, depois você executa o projeto e depois você desenvolve os projetos, certo? O que eu vejo muitas vezes na política, e compartilho isso com vocês aqui, é que as pessoas elas projetam determinadas ideias, executam essas ideias e se deu certo, para-se nisso. Ou se falhou, exclui-se isso simplesmente. E às vezes, né, porque eu venho da área de tecnologia, eu entendo, às vezes um projeto beta nem é tão bom, mas quando você parte para o desenvolvimento, ele se melhora de um jeito que você não imaginava que podia dar certo. E eu vejo muito disso na política, né, que é aquela coisa de o ferreiro faz tudo com ferro, eu faço tudo com a coisa que eu sei fazer da vida, né, cara? Eu penso a política dessa forma. Onde é que você enxerga essa possibilidade de desenvolvimento, essa possibilidade de melhoramento da política? Onde é que você enxerga? Essa engenharia, para nós, que você traz uma concepção de política, que deveria ser a concepção que permearia, né? Ou seja, estaria dentro de toda ação política, que é a ideia de continuidade. Política é continuidade. O que nós temos no Brasil é a prática de que governos rompem com políticas que poderiam ser exitosas no longo prazo. Então, essa é uma coisa interessante, e a participação de políticos no legislativo, ela é muito bacana. Por quê? Porque quando você está no legislativo, e uma das funções do legislativo, além de fiscalizar, representar, é você legislar. Então, eu gosto muito disso, além de ser uma área correlata ao que eu estudei, de enxergar o que foi feito em outras localidades, que aí você consegue, com o óculos da ciência política, olhar assim, vamos pensar em localidades parecidas com o Vale do Ribeira em todo o mundo, não só em todo o Brasil. Que soluções foram encontradas para a gente conseguir construir saídas inteligentes, saídas duradouras, saídas ecologicamente sustentáveis, saídas que minimizem as nossas mazelas sociais. O Vale do Ribeira, por toda essa construção que a gente teve, e registro, é considerado um núcleo porque é a maior cidade, está na rota da BR-116 e de alguma maneira ela dá acesso a outras cidades. O Vale do Ribeira passa por essa construção, que é o quê? A ligação logística entre os mercados consumidores que estão localizados no nosso entorno. Então você tem uma grande metrópole Curitiba, uma grande metrópole São Paulo, duas médias cidades consideradas grandes para o padrão brasileiro, Sorocaba e Santos. Isso nos dá uma posição logística muito grande. E aí, fala assim, mas vai gerar lá um centro de distribuição em registro, como a gente tem o caso da Boticário, só vai gerar empregos em registro. Não é verdade. Se a gente pega os alunos do Instituto Federal que tem o curso de logística para formar quem vai trabalhar em logística, o que acontece com esse estudante? Ele vem de Iguape,
ele vem de Miracatu, ele vem de Eldorado, às vezes ele vem de Poranga, às vezes ele vem de Apiaí, né? Então você consegue fazer uma dinâmica com ganhos reais para toda a região. Então a primeira saída é a gente enxergar e colocar em prática uma característica nossa que a geografia nos deu: proximidade com os grandes centros urbanos, ter uma BR nacional, ter uma estrada nacional qualificada, duplicada, assim a gente pode dizer, comparando com o passado, em estado de conservação melhor do que foi há muito tempo atrás. Então essa para nós é uma saída: a geração de empregos no setor terciário, setor de distribuição. E nós temos uma especialidade, Tiago, que também não podemos desconsiderar. Nós temos saídas do ponto de vista ecológico e sociais que podem espelhar saídas em todo o mundo que foram muito exitosas. O turismo sustentável, o turismo histórico, o turismo social. Então o registro se apresenta como também uma porta de entrada. Para quê? Para a gente ter uma rede hoteleira de qualidade, para a gente ter a formação de profissionais capazes de atender o turista estrangeiro, capaz de oferecer saídas de transporte, saídas de economia. E ligando o quê? Ligando o nosso social, que poderia ser o turismo aí de base comunitário, o turismo histórico, por exemplo, as comunidades quilombolas de Eldorado, que estão muito exitosas na prática do turismo histórico, do turismo de base. Temos aqui na região de Iguape, Cananéia, uma excelente capacidade ecológica, ou seja, paisagens deslumbrantes, praia, cachoeira, lagamar, serra. Eu seria incapaz de enumerar as qualidades que nós temos do ponto de vista de paisagens, de patrimônio natural. Então nós temos patrimônio histórico, patrimônio natural, patrimônios culturais. O turismo é uma atividade que não gera poluição, é uma atividade que não gera problemas sociais, muito pelo contrário, é a saída para o jovem pensar: eu quero ter emprego, aqui tem chance de eu ganhar renda, eu quero ficar no Vale do Ribeira. Então nós temos instituições que oferecem essa qualificação, o SENAC, o SESI, o SENAI, o próprio Instituto Federal. Nós temos a realidade do turismo. O que falta? Falta, novamente, o político levantar da cadeira e dizer: bom, eu vou abrir, vamos sentar aqui, Registro, Iguape, Cananéia, Eldorado, cada um contribui, nós vamos abrir um posto de recepção ao turista lá em Guarulhos. Ou vamos, as pessoas às vezes me culpam por pensar grande demais. Pensar grande não é o problema é pensar abstrato. Por que a gente não pode, na Europa, em Portugal ou em outros centros, ter um posto lá com 2 funcionários aqui de todas as cidades do Vale captando o turista? O turista alemão é um dos que mais viaja no mundo. Quanto que está valendo €1? Um euro está valendo R$6,50. Um cara desse que vem pro Brasil vai queimar euro aqui, vai querer comer a muqueca, vai querer comer a coruja, vai querer comer a farinha de mandioca, vai querer comer a banana cozida, vai desfrutar da nossa capacidade histórica e cultural. Então, para mim, essas duas saídas, além, claro, do desenvolvimento do comércio, a gente não quer abrir mão do setor primário, a produção de banana, tudo isso que a gente sabe aqui, isso é importante, a pesca, mas esses 2 grandes setores são os setores que trabalham com a dinâmica do momento no mundo: turismo e distribuição de mercadorias. A gente sendo capaz de enxergar essas saídas a longo prazo, porque estão construídas, né? A BR não dá para destruir, o Instituto Federal eu espero que não dê para destruir, a nossa capacidade turística não dá para destruir, embora a gente saiba que tem gente aí lutando para acabar com o meio ambiente. Então são coisas permanentes que dialogam com o que você colocou, coisas permanentes que precisam da intervenção de políticas públicas eficazes. E aí não dá para ficar parado esperando para cair de céu. Pelo que eu entendi, você entende, por exemplo, assim, um papel de registro por ter essa entrada, como que eu posso dizer assim, mais apropriada mesmo para o Vale do Ribeira, né? Sim. E como polo que ele é mesmo, né? A gente chama inclusive de capital do Vale, né? Sim. As pessoas que moram fora mesmo, todo mundo fala que assim, que você entende que esse turismo daqui tem que ser integrado com as outras cidades. Você citou dentro dessa ideia de turismo geral, né? Isso. O turismo de Eldorado, lá com as comunidades, o daqui de Iguape, o Ilha Comprida, Cananéia, com essa parte de proteção ambiental, mas também todas as outras, e outras cidades você consegue dialogar.
Eu acho isso muito bacana e não acho que é pensar grande, sabia? Eu acho que é pensar da maneira correta, porque nós vivemos numa sociedade globalizada, né? Exatamente. E eu acho que essa visão você alcança por ter sido uma pessoa que foi e que experimentou essa realidade de fora. Pouca gente daqui do Vale teve a oportunidade de falar, né, cara, para a ONU ou de discursar na ONU. E isso é uma coisa que conta na sua história, né? Quando você olha para o Jefferson Pécuri de agora, que você falou que é uma construção de várias coisas, quais são as referências que você traz? Qual que é a bagagem? Quem são as pessoas que você conheceu que ajudou a construir esse Jefferson? Meu Deus, essa pergunta ela é emocionante, porque, como eu falei, eu não poderia falar de quem sou se não falar das minhas tradições parentescas, dos meus parentes, né? Então eu sou uma pessoa criada por uma senhora de Janaúba, semi-analfabeta, chamada Ana Rosa, que, embora não seja letrada, não tenha sido letrada, foi uma das pessoas mais sábias que eu conheci. E isso nos resulta pensar que universidade não educa ninguém. As pessoas mais inteligentes, mais sábias que eu conheço não têm diploma universitário, mas tem coerência, tem ética, tem formação. Então minha avó é uma figura seminal na minha vida, a maneira como eu fui criado pelo meu avô Jacinto, a gente convivendo com os animais, com a vida no campo. Isso tudo nos traz uma visão de mundo que não nos separa de quem a gente se torna, né? Ela está sempre ali nos apontando o norte. Não podia deixar de mencionar, Thiago, o papel que tem na minha construção política, ter conhecido a Sandra Kennedy, nossa ex-prefeita de Registro, atual vereadora. A Sandra, ela tem uma capacidade de diálogo acima da média, né? Ela tem sido para nós, numa cidade em que a Polícia Federal foi atrás de prefeito porque não comprava uniforme para as crianças, uma voz fundamental numa Câmara de Vereadores de 13 vereadores. Ela é a única de oposição há 8 anos. Então ela não é uma mulher, né? Ela é uma armada de mulheres. E esse ano eu vou me apresentar como pré-candidato em Registro. A Sandra será pré-candidata a prefeito e eu serei pré-candidato a vereador. E penso muito que vai ser uma honra lutar para substituir esse legado, essa herança, essa construção que ela fez e que eu quero honrar em nome de todos os trabalhadores, das mulheres, da população negra, da população LGBT, daqueles que precisam de políticas públicas porque são assassinados, porque são abandonados, porque são excluídos, porque são explorados. Então, a minha família, para mim, é fundamental. Eu só estou na política porque a minha família está comigo, né? E eles acreditam no que eu acredito. Isso não quer dizer que a gente não tenha desavenças, a gente tem, mas a gente entende que é preciso fazer alguma coisa para melhorar o lugar que a gente vive. E essas pessoas que a gente encontra nos coletivos, no caso no partido, nos movimentos sociais, elas são luzes nas nossas vidas, né? A Sandra é uma luz que nos ajuda a entender como foi, como dá para melhorar. Eu não tenho ídolos, hein? Não tenho ídolos, viu que eu não respondi em nenhum momento que tenho ídolos. Mas eu tenho referências, como é bem colocado a sua pergunta. Essas referências ajudam a gente até a perceber momentos em que a gente tem que superá-las, criar saídas alternativas, né? No espectro político que eu milito, as pessoas confundem, né? Defender um projeto de sociedade coletivo, democrático. Você é fã do Lula. Meu Deus do céu, eu sou fã, deixa eu pensar aqui. Sou fã do Ayrton Senna, eu sou fã do Marcos, goleiro do Palmeiras, eu sou fã da dobradinha da minha mãe. Eu não sou fã do Lula, eu tenho referências políticas. O Lula, obviamente, a sua construção, eu gosto muito da construção do Lula, especialmente até a eleição dele de 2006, uma construção muito bonita, a participação do Partido Social Democrata Alemão. Muita gente desconhece a participação da política alemã na construção da política brasileira, o trabalhismo. Gosto muito da história do Leonel Brizola, gosto muito da história de Getúlio Vargas, eu gosto muito da história
da nossa querida Anita Garibaldi. Aí você vai criando várias referências, mulheres de luta, Dandara dos Palmares, Zumbi dos Palmares, Cara Carolina. Então você vai criando um espectro. Eu gosto muito de literatura, então não acho que o político é só o político institucional, o eleito. Os nossos escritores são políticos, né? Jorge Amado é uma referência para mim. Jorge Amado foi deputado do Brasil. A gente lembra de Jorge Amado, um grande escritor, um deputado. Então eu acho que a gente precisa ressignificar as referências não só como referências políticas, né? Mas referências pessoais que ocupam um lugar de destaque no projeto de vida e no projeto coletivo que eu tenho. E essas pessoas que eu mencionei aqui são muito importantes para mim. Ou seja, eu estou aqui hoje porque eu falei com elas, eu estou pensando em aceitar o convite lá do Thiago. Você tem que ir mesmo, você tem que falar com eles, vai lá. Você sabe que nós estamos contigo nos meus erros, nos meus acertos, e é claro, eu não vou terminar a minha fala sem dizer isso, né? Eu tento deixar um mundo melhor para minha filha, para Melina. Um mundo para as mulheres, novamente, ele é muito mais cruel do que para nós, para os homens. E ao deixar o mundo melhor para a Melina, não vou deixar o mundo só para a Melina. Essa é a beleza de fazer o melhor. Vai ficar melhor para Camila, vai ficar melhor para Joana, vai ficar melhor para Duda, vai ficar melhor para todo mundo, inclusive para nós homens, para todo mundo, né? Então, fazer a política, a atividade de tornar o mundo melhor, só significa tornar a nossa sociedade melhor, a nossa rua melhor, a nossa cidade melhor, o nosso rio mais limpo, o nosso ar mais puro, o nosso planeta sobreviver a esse momento de encruzilhada histórica que ele se encontra, né? A gente amar a natureza como parte da gente, não como um ente separado. Eu acordo todo dia quando tenho oportunidade, por conta dos horários, de levar minha filha na creche, eu falo para ela, você deu bom dia pro planeta Terra? Deu bom dia pra Júpiter? Porque a gente só tá aqui porque Júpiter tá nos defendendo lá. Deu bom dia pra... Não tá vendo, mas ela tá lá. Deu bom dia pra Lua. Então, é essa construção que é um pouco do que o Paulo Freire dizia de amorosidade, de senso crítico, de ciência aplicada, mas de muita sensibilidade. Eu acho que essas referências que eu te citei, Thiago, elas são pra mim um ideal de sensibilidade, de norte. Jefferson, para encerrar, eu gostaria de saber de você uma história, uma passagem, alguma coisa que você gosta de relembrar que te motivou a entrar na política, a exercer esse papel de política. Você falou muito sobre as mulheres, você falou muito, né? Isso é muito bom que seja falado, né? Acho que falar sobre isso já é essencial. Mas assim, conta pra gente uma história ou alguma coisa que aconteceu na sua vida que você vê como importante para que esse momento se realizasse agora, cara. Caracas. Essa pergunta, ela é uma pergunta, né? Nós não tínhamos combinado essa pergunta. Essa daqui não. Thiago, escolher um momento agora vai ser legal que você pega na ponta do lápis mesmo, que vai vir, né? Eu diria que nós somos a construção de todas essas interações que eu falei, né? Eu posso falar de 3 momentos? Vai ser deve, claro, fica à vontade. Eu morava numa rua em Registro, quando minha avó me criou por boa parte dos anos, chamada Quessagir Muraoka. Chamou Quessagir Muraoka. Na época que eu morava, ela tinha uma vala no meio da rua. Hoje essa vala está coberta, está urbanizada. E tinha uma pontezinha, né? E aí a minha avó me acordava cedo, 7 horas, e ela já era uma senhora, ela tinha enfisema, um monte de problema. Ela parava na frente de casa e eu ia andando. E aí ela atravessava a pontezinha e na esquina assim, ela tava lá esperando pra dar tchau pra ela. Então, essa é uma memória. A segunda memória foi quando eu fui pra ONU em 2015, que eu tava tremendo, além de pé, eu sou Viana, né? Então eu era o último V, que em inglês sempre pega o último, era o V do último grupo, que é o Spanish, que eu falava em espanhol na ONU. E aí eu tava na fila, eu era o último a falar, eu entrei, se tem um vídeo lá depois, vocês podem acompanhar. E eu dou uma gaguejada no começo do vídeo, que eu tava muito nervoso, né? Falando onde falam os presidentes, onde falam Fidel, Lula, Kennedy, por aí vai. E aí eu respiro e penso assim, caraca, eu vim do Vale do Ribeira. Eu lembro disso como se fosse... Eu tô aqui, eu não vou arregar agora. Aí eu respiro fundo e aí o discurso vai, 1 minuto e meio, 2 minutos de pura emoção. E o último momento muito recente foi
o desastre que foi a gestão pública da pandemia em registro no Vale do Ribeira, no Brasil, né? Eu temia muito por todos nós. A gente viu 700 mil mortos, conhecidos, familiares. E quando eu vi minha mãe sendo vacinada, eu desabei em choros, assim. Foi uma cena para mim inesquecível. Minha mãe, eu fui concebido com minha mãe, né? Minha mãe morava na Boa Esperança, uma escola que tinha, naquela época dos anos 80, os professores moravam na escola. Então minha mãe foi dar aula grávida de mim, desde 89, 88, 87, ou seja, eu tenho 35, há mais de 35 anos professora, e o governo não cuidava de profissionais essenciais. Eu pensava assim, meu Deus, minha mãe não vai morrer de Covid. Minha mãe não vai morrer de Covid. E foi um momento emocionante. E o que tem em comum esses 3 momentos, né? O cuidado, as soluções possíveis para melhorar a nossa vida, a gente agir com o coração, como diria Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, né? Coração quente e mente fria. Acho que a política é um pouco disso. Se a gente perder a emoção, se a gente perder o sentimento, vira uma coisa mecânica. A política, ela tem que ter um encantamento. A gente precisa reencantar as pessoas com a política. Na hora tudo tem problemas na vida, né? A gente tem problemas em família e tudo. A gente precisa reencantar as pessoas com a política. E esta a minha principal motivação hoje. Reencantar as pessoas com a possibilidade que a política pode tornar a vida delas melhor. Cara, fantástico. Sério mesmo. Eu estive aqui falando com Jefferson Pécori Viana. É isso? Jefferson Viana Pécori? Pécori Viana, é isso mesmo. Esse professor que ama o Vale do Ribeira, que decidiu viver aqui, morar aqui, embora tenha construído relações inclusive internacionais, né? É isso. Objeto de formação dele. Eu tive conversando com esse cara que além de tudo se emociona, e é fantástico isso. Com esse pai, com esse cara que gosta das mulheres, né? E que entende o papel delas na nossa sociedade e que pretende melhorar a vida para elas. E essa é a função do Politicast. Desde que a gente criou o Politicast, criou com a iniciativa de que a gente pudesse fazer conteúdo de educação política para as pessoas. A gente hoje está conversando com um professor que ajuda a gente a nos educar com relação à política. Eu me despeço por aqui, mas queria que o Jefferson deixasse a última palavra para vocês. Um abraço a todos. Politicast, o nosso podcast de política. Obrigado, Thiago, pelo convite. As suas perguntas levam a gente até a exaustão do sentimento, isso é muito bom. Vim sempre preparado para dialogar, mas você conseguiu ir mais além, e isso é mérito do entrevistador mesmo. Um abraço a todos e todas que estão nos acompanhando. Se interessem em política, seja qualquer espectro, entrem, discutam, participem. E lembre-se sempre desse mote que é fundamental para nós, né? Partir, voltar e repartir. Essa tem que ser a nossa missão. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos. Valeu. Obrigado mesmo, cara.